está na matéria? Acho que é o Leonardo Martins. Leandro, né? Leonardo. Isso. Certinho. Bom dia para quem está vendo a nossa gravação, né? Hoje é a nossa terceira aula da matéria de robótica, né? Nós vamos hoje usar um pouquinho da máquina virtual que nós instalamos na aula passada. Vocês tiveram problemas na instalação da máquina virtual, do ROS? Alguns alunos me procuraram. Não, professor, é tranquilo aqui. Foi tranquilo? Bom, esse momento, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, a gente pode abrir a tela do computador de vocês vão mostrando o que está acontecendo e eu tento ajudar, tá? Caso não tenha nenhum problema, a gente segue com o programado para a disciplina hoje. Bom, acho que foi tranquilo, vocês têm até hoje, então, para entregar o print do terminal de vocês, né, da máquina virtual de vocês, com o terminal rodando o ROSCOR, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai compreender o conceito de pacote, como que a gente faz para criar o pacote, e nós vamos desenvolver nós do tipo Publisher. Lembrando lá da aula passada, o que o ROS faz, basicamente? Ele faz o intermédio de troca de informações. A gente chama isso de mensagem, tá? Essa informação ela vai encapsulada como uma mensagem. Por que eu falo encapsulada? Mais para frente a gente vai ver que existem tipos de mensagem. Eu posso mandar um número, que é um float, posso mandar um texto, posso mandar uma série de informações formatada. Imagina lá que eu tenho uma lista de contatos. Eu sempre tenho o nome, né, o sobrenome e o telefone. Eu posso ter uma mensagem do tipo contato. Claro que em robótica isso não faz tanto sentido, mas é um exemplo que a gente, usando o celular, a gente consegue entender. O que faz sentido lá dentro da robótica? Eu tenho um comando, né, de velocidade. Eu tenho uma velocidade no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Eu tenho uma velocidade de rotação em pitch, yaw e roll. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Então, são mensagens que fazem sentido, né? E o encapsulamento delas, as informações ficarem juntas, fazem todo sentido. E o que é o publisher? Quando a gente publica uma mensagem, a gente fala que aquele nó, aquele código-fonte que faz a publicação dessa mensagem é um nó do tipo publisher. Tá? Tem um nó que recebe essa mensagem, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Então, hoje a gente vai focar em criar o pacote, que é uma estrutura que a gente precisa para usar um nó, e a gente vai entender como a gente pode criar um nó, ou seja, um código-fonte que publica mensagens, tá bom? Então, a aula tem basicamente duas partes. Primeiro eu falo um pouco do pacote, depois eu falo um pouco do nó. O que são os pacotes ROS? Eles são compreendidos como um conjunto de arquivo, tá? Eles têm um monte de arquivos que torna autônomo e fácil a migração de um conjunto de nós, de um computador para outro, de um usuário para outro, tá? Ele pode conter, além dos nós, bibliotecas, dados de referências, tá? E quando você vai trocar informações entre um usuário e outro, você exporta esse pacote como um todo. A gente pode entender como ele sendo o que é necessário para a gente usar o ROS. Para a gente criar um pacote, e ele às vezes é chamado lá nos tutoriais de PKT, né? A gente precisa criar um diretório, uma pastinha, um folder, do tipo Catkin WS. WS vem de Workspace. E como é que a gente faz isso daí?
o RAW já faz essa organização mais ou menos automática. Mas a gente precisa criar um diretório, tá bom? E esse diretório vai ter uma pastinha chamada SRC, que é de source. Posso chamar ele de Helena underline WS? Posso chamar ele só de Helena? Posso chamar ele do que eu quiser, tá bom? O default padrão é chamar de Catkin WS. Mas vocês podem ficar livres e chamar de outra coisa. Após a criação desse pacote de forma adequada, que a gente vai ver hoje como que é isso, caso ele contenha um nó, ou seja, um código-fonte, você pode acionar esse nó através do comando lá no terminal, rosrun, nome do pacote, nome do nó. O nome do pacote é Catkin? Não, você vai criar um pacote ali dentro. Dúvidas? Meio confuso por enquanto, né? Acho que isso faz mais sentido na hora que a gente faz na prática. Como é que a gente faz para criar esse pacote? É um passo a passo que você vai repetir sempre que você for criar um novo pacote. Professora, eu preciso criar um pacote novo toda vez que eu vou fazer um nó? Não, você pode criar um pacote com vários nós. Mas é importante a gente saber criar o pacote, porque às vezes você quer, né, criar aproveitar aquele nó que você já tem, mas você quer adicionar um outro e não quer perder a rastreabilidade, você quer deixar cada coisa isolada, tá? É importante a gente aprender a criar esse pacote. Por mais que talvez na disciplina vocês façam isso poucas vezes, é importante ter aí registrado passo a passo. Eu usei a máquina virtual que eu tinha criado ano passado, tá? Para fazer essa parte, então por isso está E8AMR. Mas aqui é só o usuário da máquina virtual. Então, a gente vai criar um diretório do tipo Catkin. Para fazer isso, o que eu digito lá no terminal? mkdir, é o makedir. Ele cria um diretório, um comando. E aqui é o nome do diretório. Eu vou criar uma pasta /src dentro do Catkin. Então, eu vou digitar cd para mudar o meu computador para dentro da pasta Catkin. E lá dentro eu vou criar um novo diretório chamado src. Então, a gente vai fazer isso na máquina virtual. Dentro desse diretório, dentro da raiz desse diretório, tá? Não posso estar dentro da pasta src, tem que estar dentro da pasta Catkin. Eu vou utilizar o comando catkin_make. Tá? Professora, como é que eu sei em que pasta que eu estou? Muito importante. Tá? Você está, quando você está só com essa parte verdinha aqui, você está na raiz da sua máquina virtual. Qualquer diretório que você vá andando, né, dentro do terminal, você vai acrescentando lá na frente o nome desse diretório. Então, se eu entrar na pasta src, iria aparecer catkin_ws/src. Vocês vão se acostumando com isso ao longo da disciplina. Nas primeiras vezes é bem diferente. Então, você faz isso. E depois você vai verificar se tudo foi legal. Então, que comando que você vai dar? Vai dar um comando ls, que é de list. Então, ele vai listar quais são as pastinhas dentro do diretório catkin_ws. E, se tudo tiver corrido certinho, você vai ter uma pastinha chamada build, uma pastinha chamada devel, uma pastinha chamada src. Tá bom? Depois, você vai ter que tornar fonte o arquivo setup.bash, que está dentro da pastinha devel. Então, você vai dar o comando source espaço devel/setup.bash, tá? Dentro da pastinha, né, ws. Aí você vai se mover para a pastinha src e criar o pacote usando o comando catkin_create package, e você vai dar um nome para o seu pacote e falar das dependências. Isso aqui a gente vai
ver um pouquinho mais a fundo aqui para frente. E aí você vai mover de novo para executar os comandos catkin e source dentro da pasta catkin e pronto, seu pacote está criado, tá? Então é uma lista de passo a passo que você vai fazendo toda vez que você for criar o pacote. Vamos criar um pacote? Se vocês quiserem abrir a máquina virtual de vocês, fiquem à vontade. Vocês querem tirar print desse passo a passo? Que eu vou esconder ele agora. Bom, deixa eu tirar o print, né? Beleza? Se vocês quiserem acompanhar, eu vou abrir a máquina virtual aqui. Bom, estou aqui na raiz da minha máquina virtual, tá? Estou aqui no comecinho dela. O que eu preciso fazer? Então, começando, make dir catkin ws. O que eu posso fazer para saber se esse diretório foi criado? Vem aqui em arquivos. Tem um pouco de paciência com a minha máquina virtual. Aqui na pasta pessoal, né, que é a raiz, eu acabei de criar uma pastinha chamada catkin. Bom, eu não mostrei antes, mas antes não tinha essa pastinha, tá? Posso criar outra pasta? Posso. Vamos lá criar uma pasta. Chamada de oi, tá? Não existe uma pastinha oi aqui. Na hora que eu der o comando, que eu voltar aqui, existe uma pastinha oi. Tá? Vou deletar ela. Tem como deletar pelo terminal? Tem, mas como a gente está acostumado a deletar clicando, né? Vamos fazer por aí. O que eu faço para me movimentar de uma pasta para outra? Eu dou o comando cd e digito a pasta. Ele só movimenta para uma pasta que está aqui dentro, ou pastas que estão dentro das pastas que estão aqui dentro. Né? Ele só sabe se mover dentro da mesma raiz. Então, cd cat, eu vou dar tab, ele já autocompleta. Tá? Então, movimentei aqui. Como é que eu sei se eu estou aqui dentro? Eu dou um comando ls. Não veio nada. Por quê? Dentro da pasta, não tem nada. Não lista nada. Bom, o que eu preciso fazer? Terceiro passo, dar o comando. Estou ainda no segundo passo. Preciso criar a pastinha src. Então, make dir src. Agora, se eu der o comando ls, vai falar que tem uma pastinha src. Tá bom? Terceiro passo, dá o comando catkin make. Catkin. Quando eu dou esse catkin make, eu estou criando um diretório que atende às especificações desse catkin, tá? Que é uma forma de organização do próprio ROS para os pacotes. Então, deu tudo certo, né? Deu tudo azulzinho. Pode ser que você tenha, não aqui no comecinho, mas pode ser que em algum momento você der o catkin make, ele vai acusar problemas, principalmente se os seus nós estiverem errados. Então, fiquem atentos aí na hora do debug, né, ele vai acusar onde está o problema do seu nó. Não tem como você debugar o seu nó sem esse comando catkin make. Bom, aí, para a gente ver se deu tudo certo, antes, na hora que eu dava o comando ls, aparecia só a src, agora aparece a build, a devil e a src. Bom, passando para o quinto passo, o que eu tenho que fazer? Source, devil,
Tab. Aí ele dá todas as opções. Então, Setup. Tab. Ainda tem outras opções. Fecho. Bom. Agora eu vou me mover para SRC, CD. Todas as opções. Build, Devil e SRC. Então é SRC. Estou lá dentro da SRC. E vou dar o comando catkin create package. E aí eu vou dar o nome do meu pacote. Aqui, seguindo um pouquinho do que está lá no tutorial ROS, vou pegar aqui. Aqui a gente tem um pacote chamado Beginner Tutoriais, tá? Então eu vou seguir essa nomenclatura para vocês poderem usar também a página de tutorial da ROS como tira dúvidas, tá? Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui é o que está na página da ROS, tá? E aqui, nesse comando, é exatamente o que a gente está fazendo agora, né? Por que eu vou colocar na frente do nome do pacote, eu vou colocar Standard Messages, ROS.py e ROS.cpp? Porque são as dependências, ou seja, as bibliotecas, as formas de tratar arquivos que eu preciso importar, tá bom? Aqui são as mensagens do tipo padrão, o ROS.py para chamar o Python e o ROS.cpp para chamar o C++, tá bom? Geralmente, todos os pacotes que vocês forem criar vão ter pelo menos essas duas dependências. Professora, preciso de algum tipo de mensagem, isso vai ficar mais claro lá para frente, que não é o padrão. Eu preciso de uma mensagem do tipo geométrica. Então, aí você vai incluir essa mensagem aqui na hora de criar o seu pacote. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando lá, vai ser o... Na hora de digitar aqui, porque se você digitar errado, na hora de chamar também, você não vai achar seu pacote, tá? Aí ele criou, bom, ele não dá muitos detalhes aqui. O que vai falar para a gente se deu tudo certo ou não? Eu vou mudar CD dois pontos volta para a pasta superior. Então, acabei de voltar para o Catkin WS e vou dar o comando catkin make de novo. Diferente da outra vez, agora ele vai processar o pacote Beginner Tutorials, tá? Ele processou, deu tudo certo, ficou tudo azulzinho. Quando dá alguma coisa errada, a gente tem as mensagens amarelas, laranjas, vermelho, tá? E eu vou dar de novo o source. Setinha, né? Mudando de comando. Dei o source e pronto. Estou com o meu pacote criado. Vocês tentaram fazer aí em paralelo, foram prestando atenção, tem dúvidas? Vou tentar fazer depois, professora, com calma. Beleza. Se tiverem dúvidas, eu estou sempre aí no WhatsApp ou no Teams, onde vocês preferirem. A forma mais fácil de me contactar é o WhatsApp, tá? Eu sempre estou com o celular. O Teams, ele manda mensagem, mas muitas vezes eu não consigo ver a figura que vocês me mandaram, tá bom?
Então, às vezes o Teams eu respondo que a hora que eu estiver no computador eu consigo te responder. Então, demora um pouquinho mais. Às vezes eu não estou no computador. Professora, eu Pode fui falar, Sérgio. tentando fazer aqui junto com você, mas eu parei naquela parte no comando do Catkin Make. Aqui, por algum motivo, não estava deixando, não estava sendo encontrado esse comando. Você quer pôr sua tela aqui no chat para eu dar uma olhada no que está acontecendo? Ou Pode você ser um. quer colocar a Não. sua tela para a gente ver? Eu vou dar um print que é só um. Acho que talvez você saiba já o que é fazer. Tá bom. Só tirar. Geralmente é alguma dependência do Python que você ainda não instalou. Um sudo update deve resolver. Aí. Aí, vou colocar aqui para todo mundo ver, tá? O ROS e o Linux, eles são muito gentis no debug. Então, ele fala aqui, ó, não foi encontrado, mas pode ser instalado com esse comando. Então, por favor, Sérgio, digita sudo espaço apt espaço install espaço catkin. Ah, é um comando, então. Achei que teria que baixar alguma coisa para depois executar um comando. O terminal ele é muito mais inteligente que o Windows. Então, nesse comando, ele já faz tudo que ele precisa. Ele, inclusive, já baixa se tiver alguma coisa para baixar. Aí depois ele já pede a senha, né? Isso. Opa. Geralmente, os comandos sudo, que é do usuário, ele vai pedir a sua senha. Aí conta depois pra gente o que aconteceu. Eu Bom, vou vou continuar voltar aqui. tentando aqui, porque não, eu tá com algum erro aqui, eu não tô conseguindo digitar minha senha, mas eu descubro aqui. Acontece também. Às vezes a máquina virtual não está pegando seu teclado. Tá? A máquina virtual é chata. É que a gente não tem, né? Não tem como eu cobrar vocês fazerem uma partição aí do HD. Mas o ideal seria a gente estar lá no lab e ter um Linux instalado na máquina mesmo. Né? Eu já pedi para o pessoal da TI fazer isso. Né? Quem sabe se a gente voltar presencial, a gente tem máquinas com o Ubuntu para vocês. Aí vários erros somem. Bom, teoricamente, sabemos fazer um pacote. Assim como o Sérgio teve experimento aí de problemas, acontece. Às vezes alguma coisa que você instalou, alguma nuance aí na hora da instalação teve algum problema e não foi o pacote Catkin. Bom, e vocês vão tentando resolver o problema, olhando aí o debug e conversando comigo. Bom, se tiverem problemas, é meio que esperado. Até a gente acostumar com o jeitão do Linux, vocês vão apanhar um pouquinho. Então, agora a gente passa para os nós. O que são os nós? Tecnicamente, eles são executáveis inclusos em um pacote. Eles são utilizados geralmente para envio e recebimento de mensagens, além de tratamento de dados. O que é esse tratamento de dados? Recebi lá um comando do teclado falando para o meu robô, vá para frente, numa velocidade de 1 metro por segundo. O que o meu robô vai fazer com isso? Ele precisa tratar esse dado, né, de forma que ele acione o motor, ou alguns motores, para que o robô ande a 1 metro por segundo para frente. Então, ele tem que saber qual que é essa direção, ele tem que saber onde que ele está, ele tem que saber qual motor vai ser acionado. Então, esse é o tratamento de dados. Bom, isso não é feito, normalmente, em um nó só. Em uma aplicação real, a gente tem vários nós. Aqui dentro da nossa disciplina, a gente vai ter alguns nós, tá? Mas a gente vai simplificar isso bastante. A criação de um nó, diferentemente de um pacote, ela não é feita por um comando específico, e sim por uma programação. Você vai abrir lá um código-fonte, né, um arquivo TXT,
e vai digitar um código-fonte. Professor, eu gosto de usar o Visual Basic, eu gosto de usar o EndNote, eu gosto de usar qualquer editor de texto possível. Joia. Professora, eu não faço ideia do que você está falando. Joia também, tá? Eu vou partir do ponto que vocês não são programadores natos. Então, eu vou do simplesinho. Tá? Se você quiser fazer coisas mais chiques, fique à vontade. O que é importante? O código tem que estar dentro da pasta do pacote, bom? Então, ele tem que estar ali dentro do catkin_ws /src /nome do pacote /src. O que é tudo isso? Deixa eu voltar lá na nossa máquina virtual. Estava ali, entrei no catkin, entrei na SRC, opa, acabou de aparecer uma pastinha com o nome do meu pacote. Então, é dentro dessa pastinha, dentro da SRC, que eu vou colocar os meus nós, tá bom? Esse caminho aqui, ó, catkin, SRC, nome do pacote, SRC, aí eu coloco os meus nós, tá bom? Apresentação. O que a gente faz para fazer um código-fonte? Muitas vezes a gente copia, né, um nó existente, um código-fonte existente, alterando alguns locais. Essa é uma estratégia de programação meio, né, assim, adaptada, mas é um começo. A partir do momento que vocês tiverem mais traquejo com a programação, vocês podem fazer ela do zero, né? Pegar um arquivo em branco e começar a digitar lá. Demora um pouquinho para chegar nesse ponto. Então, não tenham vergonha de copiar realmente um código. Bom? E da onde eu posso tirar esse código além do slide da professora? Justamente aqui dos tutoriais. Bom? Aqui, nessa página, eu tenho todos os tutoriais e eu tenho uma página justamente que trata da escrita de um nó de publicação e outro de subscrição. Então, aqui tem o código-fonte. Aqui tem todos os comentários, né, em inglês. Então, eu traduzi alguns comentários de um jeito mais acessível para que vocês saibam onde mudar. Mas se você falar assim, não, quero entender a fundo, quero copiar o código aqui e me virar com ele. A fonte do código que eu estou lá no slide é aqui, tá bom? Então, aqui, a primeira linha é um include. Então, eu estou incluindo uma biblioteca que todos os meus nós vão precisar. Tudo que tiver em preto, vocês precisam ter no nó de vocês de publicação, tá bom? Aqui em vermelho é um include de uma mensagem do tipo string, tá bom? Aqui, nesse nó específico, eu uso essa mensagem. Se eu usar um nó que não use essa mensagem, eu não preciso incluir essa linha. Então, o que tiver aqui em vermelho são coisas que vocês vão alterar, tá bom? Pode ser que vocês deletem essa linha, né? Pode ser que vocês alterem só essa parte aqui, em que está o tipo da mensagem. Aqui o tipo da mensagem é standard messages /string, que é uma palavra. Aqui eu estou incluindo uma forma de transmissão desse dado, né? Isso aqui é do C++. E aqui a gente entra de novo numa parte padrão. Vocês vão, por padrão, colocar isso daqui, tá? Int main, int argc, vírgula char, estrelinha, estrelinha, né? Asterisco, argv, tá bom? Então aqui vocês começam o main do programa de vocês. O que esse main vai fazer? Ele vai configurar algumas coisas dentro do ROS. Ele vai inicializar o nó. Então, aqui é o nome do nó em vermelho. O resto em preto você sempre repete. Por exemplo, quero chamar um nó de comunicação. O que eu altero? O que está escrito aqui em Talker. Em vez de colocar Talker, eu vou colocar comunicação. Claro que cedilha, tio, esse tipo de coisa a gente não usa, né? Mas foi só um exemplo.
para vocês entenderem a ideia. Depois, eu vou ter uma outra linha que eu crio um objeto que chama handle. Ele é um objeto em que a gente lida com tudo do nó, né? Então, em vez de eu ficar chamando nó de talker ou outras coisas, eu vou chamar o nó sempre de N, nesse caso. O handle do inglês é uma tradução livre aí, é uma ferramenta de você lidar, é tipo um modelo, tá bom? Vocês tiveram C e C++ e tiveram orientação a objeto, né? Isso foi tranquilo, difícil? Acredito que tranquilo, professora, para todo mundo aí. Tranquilo? Bom, vão falando. Se eu passar, né, do ponto, avisem. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Voltando lá. O que mais? Próxima linha. É uma linha que cria a parte de publicar a mensagem. Nessa linha, eu vou sempre ter o ROS, dois pontos, publisher, que é de publicar. Agora eu vou dar um nome para o objeto que publica a mensagem, né? Aqui eu chamei ele de Chatterpub. Posso chamar de qualquer coisa. Uma dica: sempre coloque, né, como é uma publicação, o underline pub, para você encontrar ele mais facilmente no seu código. Então, aí eu vou colocar igual NAdvertise, que é a ferramenta de publicação. E aqui dentro eu vou colocar o tipo de mensagem que ele vai publicar. No nosso caso, uma mensagem string. Professor, aqui é dois pontos, ali era barra, são as formas de escrever mesmo, é a estrutura que você vai usar. Lá você está chamando biblioteca, que você está chamando objetos, tá bom? Aí abre parênteses, coloca o nome do nó e a quantidade de mensagens que você quer colocar numa fila, tá bom? Aqui, por padrão, a gente coloca esse 1000. Professora, quero colocar só 10, quero colocar 2000. Tá? 1000 é mais ou menos o padrão. Vocês vão ver que lá no tutorial ele também usa esse valor. Isso faz diferença? Numa aplicação real, em tempo real, faz. Para a gente aqui que não está muito preocupado com isso, não faz. Aqui eu configuro a taxa de publicação, então é 10 Hz, né, 10 mensagens por segundo. Também, em aplicações de tempo real, faz toda a diferença. Para a gente aqui, não vai fazer muita diferença, porque a nossa máquina virtual já tem a sua lerdeza nativa, cada computador é de um jeito, então entrar nesses detalhes para a gente não tem muito sentido. Todo mundo entende o que eu falo quando é uma aplicação de tempo real ou não? Sejam sinceros. Não, professora. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso. Quando a gente tem um robô, imagina que você tem um robô lá em Marte. Você quer que a hora que ele detecte, por exemplo, a pedrinha lá que ele tem que pegar, que ele faça isso em tempo real. O que é isso? Viu a pedrinha por diversos sensores, não estou nem discutindo isso, mas detectou que é aquela pedrinha que ele tem que pegar para mandar para a Terra, ele tem que agir imediatamente. Tá bom? Ele não pode ter um delay, ele não pode mandar a mensagem aqui para a Terra e voltar lá para Marte, né? Ele tem que ter essa rapidez de resposta. Porque o que pode acontecer? Ele detectou que a pedrinha era a que ele precisava pegar, mas ele demorou a processar isso e ele estava andando. Então ele passou da pedrinha e perdeu a pedrinha. Tá? Então, em tempo real, a gente precisa que essas velocidades de atualização, a quantidade de mensagens que você armazena, caso você perca uma mensagem, isso tudo tem que ser muito bem configurado. Mas isso é um trabalho, assim, muito mais avançado do que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina. Tá bom? Isso depende, claro, do hardware, né? Se a gente tem um hardware, né, limitado, a gente não vai conseguir ter aplicações em tempo real. O
que mais? Continuando aqui no nosso código. Agora, a gente vai inicializar uma variável count, né? Essa variável, eu coloquei ela em azul porque ela faz parte do que o nosso código está fazendo. Então, esse código, ele usa essa variável. O seu código pode não usar essa variável, né? Vocês vão ver para que ela serve daqui a pouco. Tá? Aí a gente volta para o preto, que são coisas que vocês sempre vão usar. Então, vai colocar um while ROS OK, ou seja, enquanto o ROS score estiver rodando, o que você vai fazer? Você vai criar um objeto do tipo mensagem, o objeto do nome MSG, e ele é do tipo mensagem padrão string. Você vai fazer um comando aqui que é específico, né, desse código, que ele tem a ver com como você vai passar a mensagem. Você vai criar um objeto que chama SS, na verdade, nessa linha, e esse objeto SS vai receber a frase Hello World e o número C, o número count, tá bom? Isso aqui vem lá do C++. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai colocar essa combinação de letras, né, essa string, dentro da nossa mensagem. Como que a gente faz essa colocação? A gente vai pegar o nosso objeto mensagem, colocar um ponto, e aí a gente vai entrar no campo data, é o campo de dados dele, tá bom? Esse campo data, ele consegue receber string, então ele vai receber o ss.string, ele vai receber a string que está armazenado no objeto ss, tá? Como a gente está trabalhando aqui com string, fica mais chato. Se fosse um float, era só um igual o float. Float é um número. Tá? Então, essa linha ela faz a transferência do conteúdo da mensagem ss.string para o campo data do objeto mensagem. Tá? A mensagem aqui é o texto. Tá bom? E o que eu faço agora? Eu faço a publicação. Eu passo o print dessa mensagem lá na tela do terminal. Eu faço o comando rosinfo, abro aqui o parênteses, abro aspas, %s, que é o tipo, né? Vírgula, mensagem data.c to str. Isso aqui são chatices do string, tá bom? No float é bem mais simples. Com essa linha, ela faz o print e ele é opcional para você debugar o código. Por que ele é opcional? Quando você está escrevendo código, ele pode dar um monte de problema. Você fazer algum print durante o seu código ajuda você a entender onde está o erro, tá bom? Então, o rosinho foi um comando bem legal para você entender onde está o erro do seu código. E agora sim eu vou publicar, através do tópico, né, a mensagem. Então, eu uso o chatterpub, se vocês lembrarem lá do slide passado, o chatterpub era, né, a forma de eu fazer a publicação, o talker era o nome do nó, e o chatter era o tópico que eu estava usando, tá bom? Então, essas informações são super importantes. Então, chatterpub, então eu estou publicando agora, .publish, e quem que eu estou publicando? A mensagem. Então, essa linha, ela faz a publicação da mensagem no tópico chatter. Dou esse comando de ROS spin once, que é para o ROS rodar uma vez. Peço para ele ficar paradinho enquanto não der aquela taxa lá de 10 Hz. E atualizo aquela variável count. Tá? Então, na primeira vez que eu rodar, o que vai ser a mensagem que eu vou imprimir? Hello World 0. Na segunda, Hello World 1. Na terceira, Hello World 2. E assim por diante. Bom? Para fechar o programa, eu fecho aqui uma chave e dou um return 0, fecho a outra chave. Tá bom? Muita informação, né? Então, vamos usar essa informação e fazer um nó. O que mais que eu preciso ainda para fazer esse nó?
Para usar ele, eu só preciso usar esse comando, rosram, nome do pacote, que era beginner tutoriais, nome do nó, tá? Com o roscore rodando em outro terminal, e beleza. Só que na primeira vez eu preciso ainda alterar algumas coisas, tá bom? Tem um arquivo que chama cmakelist, e ele cria automaticamente a hora que você cria o pacote, tá bom? Esse arquivo, a gente precisa alterar o código dele, ele vem com o código padrão, a gente precisa alterar ele, e depois que a gente alterar ele, a gente tem que repetir os comandos catkin make e source. Esse comando source aqui, eu peço para repetir sempre, mas tem um jeito da gente driblar essa repetição. Por que eu peço para repetir sempre? Porque muitos erros acontecem quando a gente faz esse drible, né, da repetição. Então, por desencargo de consciência, eu ensino vocês a sempre repetirem ele. Tá bom? Deu o catkin make, dá um source. E o que eu preciso alterar nesse cmakeLists? Eu preciso basicamente copiar isso daqui, tá bom? Por que eu falo basicamente copiar isso daqui? É um TXT gigante. E ele tem várias coisas. A gente pode configurar outras coisas lá na página do Rosa, ensina direitinho como configurar. Mas, por simplicidade, como a gente aprendeu muita coisa hoje, eu ensino a copia isso daqui, tá bom? O que a gente vai alterar? Quando eu fizer um outro pacote com outro nome, eu preciso alterar o que está aqui em verde. Então, nesse caso, vale para o Beginner Tutorials. É o meu pacote. Aqui em vermelho, eu preciso alterar as dependências. Se eu colocar outras mensagens, por exemplo, eu acrescento elas aqui. E aqui em vermelho, eu também preciso alterar. Se eu tiver um nó com outro nome, tá? Aqui o meu nó chama Talker. Então, eu preciso alterar o nome desse nó. E aqui, se eu tiver por exemplo, se eu salvar o meu Talker, né, com outro nome lá, na hora que eu fizer o TXT, eu também preciso alterar ele aqui, tá bom? Mas eu preciso incluir essas duas linhas em vermelho aqui sempre. A única coisa que eu altero são as coisas em verde, tá bom? Vamos fazer isso tudo? Deixa eu tirar print, colocar aqui na tela para vocês irem seguindo. Aqui eu não vou tirar print do publisher, porque ele está disponível aqui nessa página da Rosa, tá? Se vocês quiserem ir abrindo, enquanto eu tiro o print do cmakeLists. E, professora, Pode eu mandei falar. a foto aí que eu usei o catkin make aqui e Hum, deu um erro em tá. vermelho. Vamos dar uma olhada na sua foto. Bom, o que você deu de comando antes? Você pode rola a tela para cima, né, e me mostra o comando que você deu lá em cima. Então, eu tinha fechado, reiniciado a máquina virtual porque eu não estava conseguindo colocar a senha. Aí eu deletei a pasta e comecei tudo de novo. Aí eu fui seguindo o passo a passo que tava no print lá e aí acabou dando esse erro. Hum. Aí depois eu rodei de novo o catkin make e continuou dando um outro erro que não sei, vai que sumia. Tá. Um outro erro, não esse. Deu o mesmo erro, resumidamente, só que não apareceu a partezinha de cima que tava instalado. Não sei explicar direito, professora. Esse Nessa aula, decopanos. vocês vão ter que, às vezes, abrir a máquina, mostrar a tela de vocês. Mas vamos tentar resolver. Sérgio, pelo que está falando aqui, é um problema do caminho que você criou, das pastas, tá? Certo. O que eu Eu, faria? assim, Deletaria de novo, sim. faria o passo a passo de novo, só que tomando bastante cuidado nessa parte aqui, ó. Você cria o diretório, Sim. né?
faz o CD e cria o SRC, tá? Aqui, hora que você fizer o SRC, eu peço para você dar um LS, para listar onde você está. E aí você me fala o que você vê de pastas. Antes de deletar a pasta e começar tudo de novo do zero, eu tinha dado um ls, né? E tinha aparecido só a pasta. Como ela estava vazia, não tinha aparecido mais nada antes. Então, é aí mesmo que está tendo algum problema. O que pode estar acontecendo é que você está dentro da pasta SRC a hora que você dá esse comando aqui, ó. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Tem que estar escrito assim, só catiquim _ WS. Na hora Estranho que que você vai dar o catiquim make. Se tiver o /src, você vai dar o comando cd espaço 2 pontos para voltar para essa não. pasta raiz aqui. Tá certo, eu mandei o catkin mandei o catkin make com o catkin _ws. Tá. E existe, quando você está dentro do catiquim _ws, você dá o ls, o que aparece? Eu tinha dado ls aqui antes de eu ver aqui. Você tinha mostrado um comando source também, eu tava tentando aqui depois, mas não deu em Não, o nada. source só vai Source funcionar aqui, se você fizer o catiquim. Só vai ter cadê? sentido depois do catiquim. Acho que foi antes que eu dei, foi antes de Não, também deletar. não tem. O que vai acontecer é que ele vai falar, esse caminho não existe, que é o que ele está falando aqui. Eu vou tentar aqui tudo de novo, então depois eu te Tá falo bom. qualquer coisa. Vamos conversando, é assim mesmo. Aproveitem a aula para tirar as dúvidas, depois sozinhos vocês sofrem pra caramba. Ô, professora, a minha VirtualBox está travando na hora de digitar a senha. Aparece ali no terminal para digitar a senha e o teclado para de funcionar. Ele funciona antes, qualquer código, mas na hora de colocar a senha ele para de funcionar, tanto o teclado Simon, numérico quanto os dígitos. o meu também tava assim, parece que não tá digitando, mas você clica e digita sua senha direto e dá enter que ele vai. Ah, boa. Sim, Obrigado. Tava geralmente com o ele É mesmo buga porque é uma problema. visualmente senha, tá só. ligado? Aí ele fica oculto. Obrigado, galera. Ele sempre Boa. buga visualmente na hora da senha, em qualquer comando. Ô Simon, eu tô com um problema aqui das letras estarem trocadas, sabe? Então eu tô tendo que reinstalar minha máquina virtual aqui só pra ver se resolve. Você tem, na hora que você vai instalar o Linux, você escolhe o seu teclado. Tem um pedaço lá que você faz essa escolha do teclado. Então tem um comando, tem uma linha que você pode digitar na hora que você está escolhendo, para ver se Sim. seu teclado está funcionando legal ou não. Dessa vez eu usei ela. É, Agora sim. Eu devo ter colocado nativo, professora. Lá. então, ele geralmente a opção que ele dá é a opção certa, mas às vezes aconteceu alguma coisa aí. Não, provavelmente eu troquei, professora. Então. Aí a Não, gente sofre sem saber. digitar minha senha, eu falei, uai. Bom, resolvido mais ou menos os problemas aí, vamos tentando, o Sérgio vai tentando, e a gente vai. Essa troca aí entre vocês fiquem livres para fazer, até na hora de fazer a tarefa, tá? Podem conversar. O que eu olho? Cara, cada um programa de um jeito. Então, se você copiou o código um do outro, é só passar uma ferramenta, a gente consegue saber se você copiou. Cada um dá um espaço no lugar, faz um comentário de um jeito, então, né, sejam espertos, olhem o código do colega, mas façam o seu. Se você não fizer o seu, você não vai aprender, tá bom? E se houver dois códigos iguais, 2, 3, 20, zero para todo mundo, tá? Não tem nem discussão. Só vai aparecer um zero lá e você fica triste. Eu também. Então, vamos voltar lá para o código. O que a gente tem que fazer? Estou lá na raiz do meu computador, né, na minha pasta pessoal, que é a raiz. Entro em Catkin, entro em SRC, entro em Beginner, entro em SRC. Está vazio. O que eu vou fazer? Clicar com o mouse no direito e novo documento. Cadê o novo documento aqui? Caramba. Não é nova pasta que eu quero novo documento. Eu apanho um pouco do Linux também, tá, gente? Normal.
Por que não tá aparecendo? Eu estava acostumada a mexer com o 16.04. Ele, a hora que você clicava com o direito, ele dava a opção de você criar um novo documento. Como estamos sofrendo com criar novo TXT. Tem a opção de criar ele pelo terminal, que era o que eu não queria ensinar, mas, pelo visto, é o que eu vou ter que ensinar. Você vai abrir o terminal até chegar lá na pasta que você quer, e você vai dar um vamos lá. Aqui eu estou no Catkin, então eu tenho que cd, src, cd beginner, src. Poderia ter feito isso tudo direto? Poderia, tá? Vamos lá. CD teste. Cat. E aí eu vou chamar ele de Talker. Agora, se tudo deu certo, ele apareceu aqui, tá bom? Tava vazio, ele apareceu. Aqui, a hora que eu clico, ele aparece um documento em branco. O que eu posso fazer? Vou lá, copio, né? Tem que esconder as linhas, espera aí. Os números. E aqui eu copiei exatamente o mesmo código que está lá no meu slide. Problema, né? Não consigo copiar da máquina real para a máquina virtual, vou ter que abrir aqui dentro. Aqui, ó, achei. Esconde as linhas de novo. Vou copiar. Copiei. Aqui, como eu não estou no terminal, é Ctrl+C, Ctrl+V normalzinho, tá? Ctrl+S salva. Beleza. Agora eu vou fechar ele. E vou renomear ele para... Então, agora eu tenho um código, né? Exatamente igualzinho a gente estava lá no slide, né? Exatamente isso daqui, pessoal. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquela parte de alterar os CMake lists. Onde está o CMake lists, professora? O CMake list está aqui dentro do pacote. Então, eu vou clicar nesse TXT aqui. Bom. E, se vocês forem olhar, é um código gigantesco, tá? Gigantesco mesmo.
tudo que a gente precisa, na verdade, já está digitado aqui dentro. É uma questão da gente encontrar. Então, ó, a primeira linha, se vocês olharem lá no print que eu tirei, muda a versão, porque aqui eu estou com uma versão mais atualizada do que o que eu usei para fazer a aula. Mas já está aqui, ó, o nome do pacote. Já está as dependências aqui. Bom, se você olhar em algum canto aqui, também vai estar a inclusão dos diretórios, tá? Vai estar também a parte de criar o pacote do tipo Catiquim. Mas, para ser mais direta, eu vou apagar tudo, tá? Você pode ir caçando, tá aí, acredita em mim. E vou digitar, tá bom? Tá assim? Então, eu vou digitar exatamente o que está lá no... A parte que está com o jogo da velha, eu não preciso digitar, tá? Vou começar aqui, vou colocar só assim, só para a gente saber que eu estou copiando, tá? Muito cuidado na hora de digitar, para você não digitar um trem errado. Digitei a minha parte, a minha primeira parte. Coisa que é meio recomendações do Ross, em vez de a gente chamar um nó de só talker, tá? A gente chama ele de talker node. Mas eu deixei ele aqui como talker para seguir bem o exemplo do que está lá nos tutoriais, tá? Pronto, dou um Ctrl S para salvar, né? E seguindo lá o que a gente tinha feito. Cutting making. Ah, o que eu fiz de errado? Vamos ver se alguém acha o que eu fiz de errado. Meio precoce, né? O que eu fiz de errado? Onde eu estou? Estou lá dentro da minha pasta, né? Enfiada dentro do lugar que está o código. O que eu tenho que fazer? Sair, né? Tem que vir aqui e voltar para Catiquim WS. CD 2 pontos, voltei um nível, outro nível e outro nível. Agora sim, Catiquim Make. Ele está construindo. Se eu tiver feito alguma caca, ele vai avisar agora. Deu tudo certo, ainda bem. Vou dar o source de novo. Beleza. E agora a mágica acontece. Para a mágica acontecer, é eu chamar o meu nó para funcionar. Então, eu vou lá no ROS. Tem um terminal com ROS Core. Deixo ele quietinho, abro outro terminal. Entro lá no Catiquim. Dentro do Catiquim eu dou um ROS.
Na primeira vez, geralmente ele não aparece para autocompletar. Tutorials. O que eu digitei de errado? Ah, digitei tudo errado, né? Estou digitando alguma coisa errada antes de... Ele não listou, por algum motivo que eu ainda não sei qual é, o meu pacote com uma possibilidade por ROS-RAM, tá? São todos os pacotes possíveis. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos dar de novo um catiquinho. Tá tudo teoricamente tranquilo. Ah, já sei o que eu fiz de errado. Eu abri um novo terminal e não coloquei o source. Esse source é chato. Agora sim, né? Eu falei que o source era chato e eu mesma sofri com o source. O que a gente está vendo aqui? Como eu tinha falado lá na hora do programa, o que esse programa vai fazer? Super simples, vai falar Hello World e vai atualizar de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Isso aqui é a mensagem ROS? Não. Isso aqui é uma mensagem de debug, tá? Isso aqui está rodando no mesmo terminal que o programa está rodando. Então, vamos parar, vou dar um Ctrl C, vou lá no código, tá? E vou parar essa parte de ROS-info, tá? Salvar. Para vocês verem a diferença entre o debug e a mensagem em si. Preciso dar um catiquinho make de novo. Ele vai construir o nó de novo. Beleza? Preciso dar um source de novo para não apanhar aqui. Agora, parece que não está acontecendo nada, né? Por quê? Meu programa, eu acabei de tirar aquela linha em que ele ficava dando print nas coisas, para a gente debugar. Mas será que está acontecendo nada mesmo? Agora a gente vai aprender um novo comando. Novo terminal. A gente tem comandos que observam o que está acontecendo com a troca de mensagens da ROS. Então, é o ROS topic. Esse ROS topic, ele observa coisas que acontecem no tópico. Se eu der um tab, ele vai dar as opções, né? E o que a gente vai usar é o echo, que ele vai escutar um tópico. Então, ROS topic echo. E aí eu tenho que digitar o nome do tópico, tá? Se eu não me engano, é o chatter. Opa! Bem parecido com o que eu tinha mostrado antes, certo? Aqui já está lá nos 600 e tanto, porque demorou um pouquinho entre eu colocar o tópico, o nó para rodar, e a gente vir aqui. Isso aqui, sim, é uma troca de mensagens. Dentro do tópico, que a gente imagina que é uma ponte, está indo a cada 1/10 de segundo
uma mensagem tipo Hello World com um número, tá bom? Isso aqui sim é uma troca de mensagens. Dúvidas? Entenderam a sintaxe do ROS-Topic? Ctrl C para parar, tá? Lembra sempre que o Ctrl C salva a hora que está acontecendo alguma coisa, né, que você quer que faça parar dentro do terminal. A sintaxe do ROS-Topic echo é ROS-Topic, espaço, echo, nome do tópico. Né? Lá no nosso código, o nome do tópico era chatter. Então, o que eu quero que vocês façam? Atividade semanal. Vocês vão criar um nó publicador e vai ser de um outro tipo de mensagem. Como eu sou muito boazinha, eu já dei até o lugar, né, que faz um código muito parecido, tá? Então, usando o código da aula, usando o tutorial lá do ROS e esse código nesse site, vocês têm todas as ferramentas para desenvolver o código de vocês. Qual que vai ser o nome do pacote? Vai ser drone, tá? Qual que vai ser o nome do nó? Velocidade, tá bom? Qual que vai ser o tópico? Não coloquei o tópico. Coloquei o tópico. O tópico é comando underline velocidade, tá bom? E vocês vão publicar uma mensagem desse tipo aqui, ó. Geometry Messages Twist. A mensagem que tem alguns campos. Vocês vão ver lá nesse site quais são esses campos. O que eu quero que vocês coloquem? Na velocidade linear x, o antepenúltimo algarismo da sua matrícula. Na linear y, o penúltimo. E na linear z, o último. Então, vocês vão publicar 3 números. E vai ser constante, é sempre esses mesmos 3 números, tá bom? Aí eu quero que vocês coloquem um print do ROS-Topic echo com esses números no Moodle, tá bom? Vai ser uma telinha bem parecida com essa daqui, tá? Com os números de vocês. O que vai mudar é o tipo da mensagem, não vai ser só uma frasezinha. Vocês vão ver que tem vários campos. Como se fosse o nome, o sobrenome e o telefone lá na lista de contatos, tá bom? E na próxima aula a gente começa, né, com as dúvidas que vocês tiverem ao longo da semana, se vocês não tiverem tirado elas ao longo da semana. E na sequência a gente fala dos subscribers, que é a gente receber essa mensagem e fazer alguma coisa com ela, tá bom? Perguntas? Não? Sem perguntas, a gente finaliza a aula por aqui e fico à disposição caso vocês tenham dúvidas. Boa semana, até quinta que vem.